Olá, estamos ao vivo, dia 14, 17 horas, dia 14/5. E sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui hoje para multiplicar o meu levandídio para poder fazer vários pães amanhã. Então, de um potinho assim, pequenininho, mas uma isca bem forte, né? Bem alimentada, bem refrescada. Eu vou multiplicar isso aqui para fazer amanhã 4 pães de 500 gramas de partida e 2 massas de pizza de 500 gramas de partida. Essa é a quantidade de massa que eu vou fazer amanhã para preparar, para assar, né? No sábado, na oficina Terapia da Pizza e na oficina Terapia do Pão, que vai acontecer dia 16 ao vivo. Eu da minha casa e os alunos que já se inscreveram lá da casa deles. Quem não aproveitou essa oportunidade, infelizmente já não é mais possível se inscrever, mas a boa notícia é que enquanto continuar essa situação de quarentena, né, provavelmente devemos continuar com as aulas ao vivo, já que elas têm sido um sucesso e todas as turmas têm estado bem cheias, tá bom? Então, pessoal, desculpa aí se eu não consegui acompanhar os comentários e as perguntas, porque eu vou baixar a câmera e vou compartilhar meu conteúdo aqui com vocês. Essa não é uma live especial para vocês, é simplesmente porque eu vou fazer esse trabalho de qualquer maneira e eu decidi compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo e a maneira como eu trabalho para vocês. Às vezes pode ter... Isso aí, Cleide, tamo junto. Às vezes pode ter alguém que também tá querendo sair aí da produção de 1, 2 pães para produzir uma quantidade maior. E aí fica difícil ficar fazendo o fermento no potinho, né? Então é isso aí que eu vou fazer hoje. Eu vou alimentar a partir de um pouquinho só para produzir vários pães, tá bom? Então vou abaixar aqui a minha câmera para que vocês possam acompanhar o meu visual aqui, tá bom? Então tá aqui a minha bancada, eu já separei uma balança, já separei uma boa farinha para alimentar meu fermento e uma boa água, tá bom? Aqui no meu caso, água filtrada, filtro de parede, água de boa qualidade e farinha também, farinha boa, farinha de força. Aqui no caso, tô usando Letinco Stagione Napoletana Pizza para alimentar meu fermento, tá bom? Então, o que eu preciso principal, uma isca de fermento que eu alimentei ontem e que tá forte e ativa. Não adianta você partir de uma isca fraca abandonada na geladeira, tá? Sempre que você for produzir seus pães, seja lá qual for a quantidade de pães, você tem que partir de uma isca boa, de uma isca forte, tá bom? Então é isso aí que eu tenho aqui: farinha de boa qualidade, farinha de força, água de boa qualidade e um levain forte alimentado já bem refrescado. Ok? Então aí, pessoal, a gente tem que pensar em fazer umas continhas, ok? Então, para isso, estou aqui com uma calculadora. O que é que a gente precisa pensar, ok? Eu vou fazer 2 massas de pizza e vou fazer 4 massas de pães. Então, serão 6 iscas. Vou pegar aqui o papel para vocês me acompanharem. Se eu vou fazer 2 pizzas e 4 pães, serão 6 massas, certo? Para cada massa, eu preciso de 150 gramas de levain, ok? Eu normalmente faço com uma sobra. Então, eu alimento 30 gramas de levain com 60 gramas de água, com 90 gramas de farinha.
que dá para mim 180 gramas de levain e ainda dá uma sobrinha de 30 gramas se eu quiser fazer qualquer outra coisa, tá bom? Então, se eu vou precisar de 6 pães e eu uso 30 gramas de isca para cada pão, eu vou precisar de 30 gramas de isca vezes 6, que vai dar, bora lá fazer conta, 30 gramas de isca vezes 6. Então, eu vou precisar de 180 gramas de isca de levain. Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá no meu pote. Pegar aqui uma caixa. Peguei uma caixa limpa. Só tem farinha nela. Vou tirar a tara da caixa. E vou colocar nessa caixa 180 gramas. Tirei a tara. 180 gramas de isca forte. Isca que já tinha sido alimentada anteriormente e estava no seu melhor momento. Estava no pico. Eu gosto de usar o meu levain, independente da situação, sempre no pico. Aí, ok. Separei lá 180 gramas do meu levain. Volto para fazer conta. Se eu alimento o meu levain 1, 2, 3, eu tenho o levain, que está aqui sendo 180 gramas. O 2 é a água. Então, se o 1 é 180 gramas, o 2 é a água, eu preciso de 360 gramas de água. E o 3 é a farinha, eu preciso de 180 gramas vezes 3. Então, eu preciso de 540 gramas de farinha. Dessa forma, depois da fermentação, eu terei isca suficiente para os meus 6 pães. Ou 2 pizzas e 4 pães. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a matemática. E agora vamos para a prática. Preciso de um recipiente. Eita, meu celular começou a falar aqui. Vamos desligar. Pronto. Vamos lá, então, agora para a prática. Já tenho o 1, que é o levain, 180 gramas. Vou colocar, então, aqui agora o 2, que é a água, que a gente combinou 360 gramas de água. Gente, ml e gramas, e passou, ó, não posso conversar. Toda vez que eu converso, o trem passa. Pronto. Ml e gramas, no caso da água, tá tudo certo, tá? Mesma proporção, tá bom? Então, aqui agora, que eu já coloquei a água, a gente vai dissolver, tá? Por que eu dissolvo? Porque é muito mais fácil depois, para eu misturar a farinha aqui, que o levain esteja todo espalhado nessa água, né? Quando a gente dissolve, a gente tá facilitando o processo de contaminação da água pelas leveduras que estão no levain. Se você mistura direto a farinha, fica muito mais difícil o trabalho do levain. Então, eu gosto assim. Eu também não tô metendo a mãozona aqui, porque eu sempre acho que a mão influencia na fermentação. Tanto aquilo que a gente passou na mão, né? Quanto a temperatura da nossa mão. Então, eu só deixo para colocar a mão no último dos últimos casos mesmo, quando chega a hora que a gente já não consegue mais trabalhar com o garfo, tá bom? Ó, pessoal. Então, é isso aí. Não é que precisa ser homogêneo, né? Não fica nenhum gruminho, tal. Não precisa. Assim, já tá de bom tamanho. Vejam que já tá bem contaminada aqui a nossa água e tá maravilha. Vamos seguir em frente desse jeito aí, tá bom? Então, aí vamos agora colocar o terceiro ingrediente do nosso levain. Tiro a tara, né? E é a farinha.
3 vezes a quantidade de levain, que é o que vai de farinha. Então, no nosso caso aqui, o levain é 180, a gente colocou 360 de água, a gente vai colocar 540 de farinha. Vamos devagar, porque depois tirar é ruim. Use sempre, no caso, a melhor farinha que você tiver, tá? Porque o levain vai fazer parte da sua receita. Aqui no meu caso, o levain é 30% da receita. Se você usar uma farinha pobre, ruim, porcaria, 30% do seu pão, da sua receita, vai ser pobre e porcaria, tá bom? Então, coloquei lá 540 de farinha de trigo, completei o nosso 1, 2, 3, tá bom? E aqui agora eu vou misturar. Como eu disse, eu vou indo com o garfo, tá, gente? Enquanto eu consigo. Chega uma hora que, como a alimentação 1, 2, 3 é uma alimentação firme, o meu levain também já tava firme quando eu comecei, vai chegar uma hora aqui que isso aqui vai ficar que nem a massa do pão, né? Eu não vou conseguir fazer uma homogeneização dessa massa só com o garfo. Então, aí eu vou precisar meter o mãozão lá. Mas vocês veem que eu evito, né? Eu vou até o máximo com o garfo. Tá bom? Ó. Quando vai chegando a hora que vai ficando difícil de juntar as coisinhas, aí eu venho aqui com a minha mãozinha limpa, lavada, sem creme nas mãos, sem detergente, sem álcool gel, sem nada, tá bom? Tudo isso aí atrapalha a vida do nosso fermento, tá? Venho aqui e vou uniformizar essa massa. Pegar aqui assim no canto do nosso pote toda essa farinha que tá sequinha. É difícil pra mim porque eu não tenho muita força nos meus braços. Aliás, é por isso que eu faço o método sem sova, porque eu tenho dificuldades pessoais, né, de fazer trabalhos de força, trabalhos repetitivos. Então, por causa disso, que eu adotei para minha vida aí o método sem esforço, o método sem sova, só amor e paciência. E no levain a mesma coisa, tá bom? Mesmo porque levain não queremos desenvolver rede de glúten, né? Então, pronto, ó. Já misturei, já tá bem homogêneo. Agora eu vou esticar aqui. Molhei um pouquinho a minha mão. E eu queria dizer que toda a água que eu trabalho quando tô fazendo o levain é água filtrada. E eu não mexo com água de torneira quando tô mexendo com o meu levain, tá bom? Porque a água de torneira pode conter cloro. E aí, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de cloro nesse nosso processo, pode, né? Se o seu levain não for dos mais fortes do mundo, pode vir a sofrer. Então, agora eu vou lavar aqui a minha mão. Não estou usando sabão. Estou aqui só esfregando a minha mão num pouquinho de água. E como disse, não estou usando detergente, nem sabão, nem nada, tá bom? Também não pego paninho com amaciante. Tô, ó, secando a minha mão com papel toalha, tá bom? Eu evito trazer pro meu fermento toda e qualquer coisa que atrapalhe. Aí agora, ó, gente, tô raspando as laterais do meu pote, porque eventualmente fica sujinho de farinha. E eu quero a parede do meu pote bem limpinha para o meu fermento conseguir subir e também para eu poder ver, né, pessoal? A gente gosta de ver, de acompanhar a subida do nosso fermento. Então, limpei toda a lateral, alinhei, estiquei, venho aqui com a mãozinha úmida, acerto bem, para eu poder acompanhar o crescimento desse fermento. Limpo mesmo, tá? A gente não quer
esses resíduos aqui do lado. E eu faço assim, tá, pessoal? Não que seja obrigatório todo mundo fazer do mesmo jeito, mas esse é o meu jeito. Aí eu tampo aqui, aí eu vou vir aqui do lado do pote, vou marcar uma fita crepe, tá bom? O crescimento desse meu fermento. Vou virar aqui, ó, depois para vocês verem. Então, aqui, ó, onde tá a linha da fita crepe, é aonde está o nosso fermento agora. Vamos ver que horas são. 17 horas, né? 17 horas. E vamos ver a nossa temperatura. Aqui eu estou com 22 graus em São Paulo. Tá bom? Então, vejam. Talvez a luz esteja estourada. Ó, marquei a fita crepe exatamente onde está o fermento. E aí, conforme ele começar a subir, eu já vou saber da fermentação dele. Eu também gosto de colocar uma fita assim, ó. Porque eu já conheço o meu tempo do meu fermento. Então, eu vou lá, 1 hora tá aqui, 2 horas tá aqui, 3 horas tá aqui. Eu já sei quando é que ele tá chegando próximo do pico. Então, o que que eu faço aqui na minha vida? Assim que ele subir um tantinho de dobrar, então vocês estão vendo que quando ele chegar aqui é porque ele dobrou. Eu já vou colocar na geladeira, porque eu só vou usar esse fermento amanhã. Então, ele vai terminar de subir lá na geladeira. É assim que eu trabalho para não perder o meu pico de fermentação. Então, agora que eu já alimentei a minha isca, é isso aqui que eu vou usar para amanhã, e o meu fermento vai dobrar e vai triplicar. E aí depois, ok, não vai subir mais. Eu coloquei um pote grande demais, porque eu, na verdade, preciso adquirir um pote numa medida intermediária. Mas é melhor um pote grande do que um pote pequeno, e aí o seu levain transborda tudo para fora, e aí você perde o pico, perde material, perde conteúdo, tá bom? Esse não é o nosso objetivo, fazer levain explodir, transbordar. A gente já passou dessa fase, a gente sabe que não é necessário um levain transbordar para que ele esteja forte, tá bom? Isso aí, coisa infantil, né? Da gente que deixa levain transbordar, tá bom? Então, é isso aqui, tá? Uma quantidade de levain para que eu possa fazer, então, 2 receitas de pizza e 4 receitas de pães, tá bom? Isso então vai ser feito amanhã. Eu vou preparar isso tudo para poder assar no sábado para a turma que vai participar da oficina Terapia da Pizza de manhã e Terapia do Pão no período da tarde. Quem não conseguiu se inscrever para essa turma, eu acho que já está um pouco tarde. Eu tive alunos que se inscreveram ainda hoje, mas já sabem que, né, vão ter que correr atrás de pegar o conteúdo para poder acompanhar a gente, porque é uma aula mão na massa, né? É uma aula onde eu faço aqui e os alunos fazem na própria casa. Então, a oficina terapia da pizza e do pão, nessa modalidade nova aí da quarentena, né? Eu preciso passar uma semana antes do dia do curso, passando as informações do equipamento que os alunos precisam ter para fazer em casa, dos ingredientes, como preparar. Tem gente que já está comigo fazendo o Levando Zero, alunos que se inscreveram e estão fazendo o Levando Zero. Então, tudo isso aí para a oficina em casa é necessário. Então, quando a pessoa se inscreve hoje, por exemplo, ela tem menos tempo para se preparar. Lembrando que quem está em casa e ainda não tem levain e tem vontade de participar de uma oficina minha, pode adquirir o kit do aluno e receber em casa, né? O levain só para ativar. Pode vir buscar uma doação colaborativa aqui na minha casa, se for de São Paulo. Ou pode fazer o Levando Zero, né? Em 7 dias já tem fermento. Aproveitem porque tem inclusive um grupo que eu tô dando apoio gratuito para o Levando Zero. Ou pode acompanhar através de um pré-fermento, uma isca que você produz para ficar igual a essa daqui, só que com um fermento biológico
é seco, tá? Instantâneo. Fica muito parecido em termos de aparência, fica muito parecido em termos de tempos de fermentação e assamento, só fica diferente em termos de propriedades, né? De aromas e sabores. Mas quem quer participar da oficina e não deu tempo de fazer o Levando Zero, não deu tempo de vir buscar uma isca ou de comprar o kit do aluno, essa é uma excelente solução. Quem quiser conhecer um pouquinho do pré-fermento, tem nos meus destaques do Instagram, chama-se Pão para Todos. Tá lá, é gratuito, qualquer um pode fazer em casa. Tá bom? Então eu vou pôr na geladeira e eu não vi nenhuma pergunta de vocês, porque eu estava preparando aqui o meu trabalho, né? Não podia me distrair. Mas agora eu vou retornar, tá? E vou responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Então só um minutinho aí, que eu já tô chegando para responder perguntas. Tô colocando na minha geladeira. Vou deixar um pouquinho de fora para dar um start, tá muito fria a minha geladeira. Vamos lá, vamos ver se eu respondo perguntas. Eu vou então agora responder todas as perguntas. Vou olhar desde o começo para ver se não perdi nada, tá bom? Vamos lá. Sou a Marielle Costa, que vou fazer oficina. Oi, Mari, tudo bem? A Cleide falou oba. Vamos lá, deixa eu abaixar aqui, que aqui fica melhor pra mim. Vamos lá ver quem mais falou o quê. Pessoal falando boa tarde. Nem acredito que vou fazer a sua oficina. Não vejo a hora de chegar sábado. A turma do curso tá bem animada, eu fico feliz. Eu gosto de trabalhar com gente. E aí, pena que estou no trabalho. Eu fervo a água filtrada. Não entendi se é uma afirmação ou se é uma pergunta da Gilda Marins, né? Eu não consigo entender. Por favor, refaça a sua pergunta. Está alimentada ontem, ficou fora da geladeira. Nelisa, também não entendi. Gente, infelizmente, algumas perguntas de vocês eu não compreendo. Tem que refazer. Muitas carinhas. Quanto de água o Levan, por favor? Perdi o início. Quem perdeu o início tem que rever o vídeo, tá bom? Amadinha, isso é pão? Não, Conceição. Isso é o fermento que eu tô multiplicando em bloco para utilizar amanhã nos pães e pizzas que eu vou fazer para assar na terapia da pizza e na terapia do pão de sábado. Está fazendo isca de fermento para 6 receitas. Pode deixar mais mole? Não deve deixar mais mole, porque se você deixa mais mole é porque certamente você não respeitou as quantidades, tá bom? Então, o ideal é que você trabalhe com as mesmas quantidades que eu estou ensinando, tá bom? Água é o veículo da fermentação. Quanto mais água, mais depressa fermenta. E, gente, pressa não é uma coisa boa para quem trabalha com longa fermentação, ok? A Conceição Araújo me perguntou quantos consigo fazer. Também não estou entendendo a sua pergunta, tá bom? Perguntas que eu não estou entendendo, eu não vou responder. Olha, gente, as perguntas estão muito desconexas. Eu não estou conseguindo compreender, tá bom? Por isso que eu não estou respondendo. Talvez turma que tenha entrado no meio da live. Quem mora nos Estados Unidos tem que fazer o Levando Zero, minha amiga, tá? Faz do zero, pega aí a turma do Levando Zero e entra nessa.
Me chama no direct que eu te passo o link. Eu postei dia a dia o Levando Zero no meu feed. Não tem desculpa, só não faz quem não quer, ok? Quem mora em Cuiabá e vive com 35 graus, não é possível fazer pão nessa temperatura, ok? Você tem que criar uma estufa, tem que aclimatar a sua massa, tá bom? 35 é muito difícil trabalhar com longa fermentação. A temperatura que a gente quer é de 20 a 25 graus. Então, você tem que criar uma estufinha para sua massinha, tá bom? Cris, posso fazer pão de leite com levain? Pode, meu anjo, você pode tudo. Posso alimentar o meu levain com manitoba? Pode, excelente. Oi, Simone, você tá boa, amiga? Que termômetro você usa para monitorar a temperatura? Eu tenho um termômetro para geladeira próprio, um termômetro para ambiente próprio, onde eu também controlo a temperatura da massa, e termômetros para forno. Cris, onde encontro receita da sua focaccia? Eu tenho uma receita que foi feita na Kamikado, uma aula ao vivo, que tá lá gratuita nos destaques do Instagram. E tem uma receita que eu fiz para o desafio dos 3 ingredientes do chefe Francisco, que tá postado no meu feed de ontem. Só procurar. Cris, posso compartilhar suas receitas nos grupos que participo? Porque faço muito e algumas pessoas pedem. Eliude, foi bastante interessante essa sua pergunta, eu vou falar para todos. Nunca, por gentileza, compartilhem print de receita, nem compartilhem copiar e colar de receita. Isso não prestigia o meu trabalho. Se vocês quiserem compartilhar o meu trabalho, compartilhem o link da receita, o link do vídeo, o link do feed, o link do meu perfil. Porque aí a pessoa vem ao meu perfil, vê meu trabalho, gosta e começa a me seguir. Vamos ser bem sinceros, a vida é uma contrapartida. Se eu gero conteúdo gratuito, é porque eu quero que venham novos seguidores. Se você vai lá, tira foto do meu trabalho e entrega de mão beijada para as pessoas nos seus grupos, quem é que vai me seguir? Então, assim, toda vez que alguém pedir para você alguma coisa que você fez, você fala, gente, a receita tá no feed dela, segue o link, segue ela também, vai lá, comenta, tá bom? Quem compartilha print de receita, eu já falei, é como se você estivesse roubando material daquela pessoa que gera o conteúdo gratuito. Não é legal. Foi bom você ter falado, tá bom? Eu estou alimentando a minha isca hoje para fazer pão amanhã. Cris, eu consigo fazer eu consigo fazer o fermento com farinha Venturelli? Consegue, se for a branca, tá? A integral não recomendo. Estou em São Paulo. Você mencionou diferença entre 122? Não mencionei. Hoje eu não tô dando aula de levain. Estou enviando farinha para todo o Brasil. Se eu alimentar hoje, posso deixar fora da geladeira? Nelisa, é muito difícil dar essa resposta para você, porque eu não sei qual é a sua temperatura. Se você morar na Suíça e a sua fora da geladeira for 9 graus, você pode. Mas se você morar no Maranhão e a sua temperatura for 30 graus, você não pode. O meu fermento eu alimento, deixo ele dobrar de volume e coloco na geladeira a 5 graus. Cris, eu já estava te acompanhando há algum tempo pelo YouTube, já fiz levain, porém meu pão fica borrachudo. Ok, excelente oportunidade de você vir participar de uma oficina terapia do pão. Pães borrachudos, para solucionar o problema, é necessário uma aula, tá bom? Não é como eu dizer para você, pão borrachudo, a resposta. Não existe essa resposta. Então, se você está fazendo pão borrachudo e não sabe aonde está errando, você é uma boa candidata para a oficina terapia do pão. Vem com a gente aí, aproveita que as aulas são ao vivo e são online. Tá bom? O levain precisa triplicar para ser um levain forte? Veja, o meu triplica, né? Agora você precisa ver se o seu não triplica e se mesmo assim dá um bom pão.
Tem gente que o Levan duplica e a pessoa tem bons resultados. Tem que testar, tá bom? Não aceite verdades absolutas, porque nesse mundo do pão, as regras, elas são todas, como eu vou dizer, dependendo de outros parâmetros. Então, eu não aceito muitas regras para mim, tá bom? Depois de multiplicar, posso então guardar na geladeira para usar no dia seguinte? Veja, Gilda, não tome como regra, meu amor. Eu vou repetir. O que eu estou fazendo para mim, para eu fazer meus pães no dia do curso, é isso. Mas em momento nenhum aqui eu disse que isso é uma verdade absoluta, nem que isso é uma regra e que nem que isso vai servir para todo mundo, tá bom? Posso refrescar quase todo dia? Porque tenho quase todo dia. Pode. Tem que esperar, né? Cada vez que você refresca, ele tem que atingir o pico. Aí, quando ele chegar no platô, você já pode refrescar de novo. Cris, fiz uma massa de pão de leite. Ok, parabéns. Vamos em frente. Como saber que o levain está forte? Fazendo pão e verificando o resultado do seu pão. O fermento parou de crescer e começou a cheirar acetona. Tá em sofrimento, com certeza você não tá alimentando da maneira correta. Verifica nos meus destaques como é que faz para alimentar, tá bom? Que você vai ter melhor resultado. Cris, como eu identifico o pico do levain? Quando ele tá produzindo CO2, ele ainda tá subindo, a barriguinha do levain fica assim. Quando ele atinge o pico, ele faz o platô e a barriguinha do levain fica assim. Quando ele para o platô e ele começa a produzir os álcools, né, as coisas que cheiram álcool, cheira vinagre, cheira acetona e que é um líquido e que o seu levain vai ficar mole, ele faz uma curvatura assim, ó, e começa a baixar. Então, quando parar a barriguinha e fizer o platô, já é o pico. Cuidado, porque do pico para o platô é muito rápido e do platô para cair é mais rápido ainda. Cris mora em Cuiabá, faz 35 graus. Já respondi essa pergunta. Cris, posso fazer... Já respondi também. Alimentei às 11 horas, triplicou, colocou... Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Essas perguntas muito longas e muito... Não estamos com tempo para isso. Cris, qual o tempo mínimo de fermentação? Não existe essa resposta. Cris, meu levain formou uma camada cor-de-rosa em cima. Senhor Jesus, nunca vi isso acontecer. Isca que fez agora. Está descansando em temperatura ambiente ou foi para a geladeira? Cris está enviando farinha para todo o Brasil. Sim. Ó, gente, as perguntas eu não estou conseguindo entender. Infelizmente, muitas perguntas desconexas, entra uma atrás da outra. Então é isso. Hoje eu só entrei mesmo para mostrar para vocês como eu faço a multiplicação em bloco do meu levain de uma isca pequenininha assim, que só dá para um pão, para um montão, para fazer 6 pães, ok? Eu sinto muito quem eu não consegui responder, me perdoa, às vezes as perguntas fazem sentido para vocês, mas quando eu leio não fazem sentido para mim. Então, quem não conseguiu ter resposta, eu não estou dando conta de responder os meus directs. Às vezes eu recebo posts deste tamanho no direct, eu mal consigo ler. Tá bom? Então, me perdoa se por acaso eu não respondi algum direct de alguém. Me perdoa se por acaso não respondi aqui a pergunta de alguém. Eu vou continuar disponível para responder perguntas, mas eu vou pedir para vocês entrarem na comunidade Terapia do Pão. Entrem nos grupos do WhatsApp. Entrem no grupo do Telegram. O grupo do Telegram Terapia do Pão tem conteúdo desde quando foi criado e o conteúdo não some, né? Fica lá. Então você entra agora no Telegram e é só você passar o dedinho que você consegue ver tudo que já foi postado. E a grande vantagem do Telegram é que eu apago uma vez por semana todas as postagens do oi, bom dia, como vai você? Adoro, moro em Cuiabá, moro em Curitiba, aqui tá calor, meu levain não deu certo. Eu apago tudo. Então fica só conteúdo de valor, né, acadêmico. Então eu convido a todos que não estão conseguindo receber respostas minhas para fazerem parte do
dos grupos da comunidade do Telegram. Tem a comunidade Terapia do Pão, para quem já tem Levan e já faz pães. E tem a comunidade Levando Zero, para quem ainda não tem Levan e quer começar. Para quem já começou o seu Levan e tá no meio do caminho, precisa de ajuda. Tudo bem? Lembro vocês, gente, que não é má vontade, mas textos muito grandes tomam muito tempo. A vida é muito dura. 22 mil seguidores fazendo perguntas diariamente. A gente não é má vontade, a gente não dá conta mesmo de responder, tá bom? Então façam perguntas objetivas, façam perguntas resumidas. As perguntas objetivas têm respostas objetivas. As perguntas muito compridas, às vezes, eu não tenho tempo, gente, tá bom? Então não é má vontade. Eu quero responder a mais pessoas. Então, quanto mais concentrada, mais objetiva e mais resumida for a pergunta, mais chance vocês têm de serem respondidos, tá bom? No mais, entrem nas comunidades, me chamem no direct que eu passo o link, que na comunidade todo mundo se ajuda. Então, às vezes eu não posso responder, mas tem um coleguinha que tá lá há mais tempo e que já sabe como é que eu trabalho e o coleguinha ajuda, tá bom? Então, é isso aí. Conto com vocês. Espero vocês na comunidade Terapia do Pão do Telegram. Espero por vocês na comunidade Levando Zero do Telegram. Só pedir para mim o link no direct que eu passo para todo mundo, tá bom? Então, desculpa quem ficou sem resposta, mas a vida é isso aí. Agora eu vou cuidar da minha vida porque eu tenho a turma da Terapia do Pão, que essa eu não deixo sem resposta nunca, tá bom? O pessoal que entrou para a oficina e que vai fazer a oficina tanto da pizza quanto do pão no sábado, esses têm 100% da minha atenção. Eu não deixo de dar a resposta nunca, porque afinal de contas, né, pessoal, o pessoal do curso tá pagando por essa atenção, né? Além da oficina, que acontece no sábado, eu dou muito suporte uma semana antes, eu dou 30 dias de suporte no WhatsApp e dou suporte eterno no grupo Terapia do Pão no Facebook, um grupo fechado só para alunos e ex-alunos das minhas oficinas. Isso desde os que começaram lá há mais de 2 anos atrás. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, muito obrigada até agora e bora dar bastante coraçãozinho pra mim aí, bora compartilhar as minhas lives. Eu fico muito chateada, sabe, porque eu vejo 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, mas comentário tem 10, 12. A turma vem, olha e não fala nada, não diz um obrigada, não dá um coraçãozinho, não fala da experiência que viveu. Sabe o que acontece, pessoal? Quando vocês não interagem com o gerador de conteúdo, o Instagram entende que o meu conteúdo não é interessante, né? Porque ninguém deu like, ninguém comentou. Então ele para de mostrar o conteúdo. E isso vale para todo mundo que vocês seguem. Se vocês não derem coraçãozinho, se vocês não fizerem comentários nos posts dos feeds, se vocês não fizerem comentários nos stories, o Instagram vai entender que vocês não se interessam por esse conteúdo e vai parar de mostrar para vocês. Aí vocês vão falar, puxa, a Cris não posta mais. Eu não vejo mais nada da Cris. É lógico, você parou de interagir, aí o Instagram não te entrega mais, tá? Outra coisa importante, se vocês gostam desse conteúdo e querem estar sempre sabendo quando a gente posta, tem uns 3 pontinhos do lado do perfil, que é onde você ativa as notificações. Vocês podem ativar e aí toda vez que eu entrar na live, o Instagram vai mostrar para vocês. Toda vez que eu fizer uma postagem no feed, o Instagram vai mostrar para vocês. E assim vocês não vão perder mais nenhum conteúdo, tá, gente? Porque o conteúdo é de graça, mas é o contrapartida, gente. Nessa vida nada é 100% de graça. Eu te dou uma coisinha, você tem que me dar uma coisinha de volta. Normal. Não tem vergonha. Não é pecado. Tá bom? Então eu conto com vocês, quero ver aí bastante like nas lives. Vai lá no meu perfil no feed, eu coloquei uma receita de focaccia do desafio 3 ingredientes que eu fiz com o chefe Francisco. Eu espero que vocês não deem print da receita.
quando forem compartilhar, por favor, podem compartilhar, mas compartilhem o link da receita. Compartilhem a postagem inteira. Porque assim, para quem vocês compartilharem, a pessoa vai lá no meu perfil, tá bom? Eu preciso que vocês tragam novos seguidores, tá legal? Então é isso aí, espero por vocês no Telegram, espero por vocês no meu canal do YouTube A Cozinha da Vovó, espero por vocês nos grupos do WhatsApp, tá bom? Por hoje é só e quem sabe amanhã tem mais. Muito obrigada, tchau, tchau!